parabenizar ao Centro Cultural da UFMG, ao Fabrício Fernandino e toda a equipe por essa iniciativa. E fico honrado de estar aqui hoje podendo falar um pouco mais do meu trabalho. Eu gostaria de hoje falar de desenho, tanto que o desenho é fundamental, é importante para aquilo que eu faço hoje. Na verdade, o desenho é uma maneira de pensar, de organizar o espaço, de explorar o espaço, experimentar o espaço. Então, eu queria falar de uma série de trabalhos que foram feitos na década de 80 e precisamente em 1984, que essa experiência, ela de fato aconteceu com mais profundidade e que, na verdade, é onde que eu consegui, no meio de um caos, no meio de eu digo assim, que é um túnel após a luz, é um túnel depois da luz, que eu passar por esse túnel depois da luz, e que a partir desse momento é que de fato eu comecei a me reorganizar. Eu nessa época já tinha participado, estava com em torno de 27 anos, já tinha participado de várias exposições, já tinha feito várias exposições, já vendia os trabalhos, já vivia de arte. Eu já tinha participado de alguns salões, ganhado prêmio, então a vida não estava começando, eu já estava num processo, talvez de maturidade, ou talvez mas foi uma encruzilhada que eu cheguei, na verdade. Antes desses desenhos, eu tinha feito, fui aluno do Amilcar de Castro, e durante muitos anos convivi com ele. A partir dos 16 anos de idade, convivi durante muito tempo com ele. Ele ia para a escola em Ouro Preto, onde eu estudava, ele dava o curso de pintura, e eu participava das aulas, mas não fazia o curso de pintura. Eu tive uma experiência com escultura com ele, fiz umas obras em pedra sabão que ele gostou muito. Mas na época a minha história estava na pintura ainda, mas estava já com problemas assim na linguagem, eu não estava muito em crise com a pintura. Então, eu convivia muito com a Amilcar, aprendi, conversei muito, e eu digo que é o Amilcar que me deu regra e compasso para organizar a minha linguagem. Muito tempo depois, justamente por volta de 1980, um pouquinho antes, eu tinha uma série de desenhos, estava trabalhando com desenho, e um dia eu vi que eu estava muito perto do Amilcar, eu estava fazendo, os desenhos estavam muito aproximados da linguagem do Amilcar, que eu, me baseando nos telhados de Ouro Preto, que são muitos triângulos, retângulos e tal, eu comecei a fazer uma série de desenhos, e o dia que o Amilcar viu, ele me falou de um ditado chinês que o Guinhar tinha falado para ele, que uma grande árvore não cresce debaixo de outra. Então, essa foi a dica que ele me deu. Eu aprendi a me afastar um pouquinho, para me afastar dele, que ele era uma referência de fato para mim. Então, depois disso, mais ou menos nessa mesmo período, eu estava mesmo num período de crise assim, existencial muito forte. Então eu fui fazer terapia, com uma terapia de grupo, pedi ajuda ao Dr. Eli Bonini Garcia e fui fazer terapia de grupo que durou uns 4, 5 a 6 meses. Acho que não durou 5 meses. E durante a terapia, eu comecei a trabalhar, buscar essas questões todas existenciais, e nessa busca de compreensão de mim mesmo, desse momento da minha vida, desse momento que eu estava vivendo, essa crise, que era um momento muito caótico, difícil, eu comecei a desenhar. E os desenhos, a partir
da terapia, do grupo. Eu voltava para Ouro Preto, morava em Ouro Preto, aí eu voltava para Ouro Preto com uma pilha de papel que eu comprava aqui, com litros de nanquim, que eu misturava com tinta acrílica, eu usava os pincéis grandes, pincel japonês assim, muito bom, assim, de um formato bom. Então eu comecei a desenhar aquelas coisas todas que a gente falava e aquelas emoções todas que estavam vindo à tona durante a terapia. Então eu chegava no Preto e desenhava. Toda vez que eu vinha para Belo Horizonte para terapia, eu trazia 10, 15 desenhos. Então eu desenhei muito. Nesse processo, eu fui retomando todo tipo de sentimento que estava rolando, sabe? Que estava assim me sufocando, posso até dizer assim, para ser um pouco mais expressivo com a palavra. Então, nesse período, eu fiz uma série de desenhos. E esses desenhos, na verdade, foi através desses desenhos, inclusive, que eu tive alta. E um dia eu mostrei esses desenhos para o Amilcar. E o dia que eu mostrei os desenhos para o Amilcar, igual eu vou mostrando hoje, eu fui mostrando esses desenhos para ele. E ele me deu os erros dos desenhos. Ele disse que os desenhos estavam muito confusos. E daí foi a primeira vez que eu tive a primeira vez que eu me afastei do Amilcar. Por quê? Aí eu disse para ele que isso era de verdade, que os desenhos estavam meio confusos, mas a vida estava confusa, estava tudo confuso. Que essa confusão era uma confusão de verdade. Ela fazia parte da expressão. Então, foi um momento que, na verdade, que eu me afastei do Amilcar, porque eu vi que ele não entendeu muito bem o que eu estava fazendo. E aquele momento também. Essas imagens, elas foram ficando cada vez mais limpas, elas foram ficando mais organizadas, na verdade. O que era um caos foi virando, já foi adquirindo uma certa organização. O cenário é Ouro Preto, são muitas, uma coisa de um sentimento em relação à vida, existencial, com já uma questão religiosa, uma questão, a religiosidade aparece de uma maneira que é o que na verdade eu também buscava. Então começa a aparecer aqui essas questões todas. E essa série de desenhos, que foi feita em 1984, em 1988, eu editei um álbum que se chama Visagens, que nós editamos esses desenhos com os poemas de Álvaro Andrade Garcia. E esse álbum, que é o Visagens, ele foi patrocinado pela Fundação Palmares. 1988 foi um ano importante dessas questões da negritude no Brasil, da africanidade, dessa herança africana. Esse foi editado pela Masa Edições. Foi 100 anos da abolição. Então aqui foi editado esse álbum com os desenhos e um texto do Dr. Eli Bonini. Aqui no começo tem uma introdução que é um canto de Prexu. E depois os textos, aqui tem os textos, os poemas vão se...
poema e os desenhos. O Álvaro já estava escrevendo isso, eu já estava fazendo os desenhos, e esse álbum a gente lançou em Minas, nós estamos em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, um dia eu fui levar, os desenhos foram feitos em 84, e eu fui, quando o álbum ficou pronto, eu fui levar para o Amilcar. Fui na casa dele e fui lá e dei para ele de presente. Na hora que ele abriu, aí ele olhou o álbum e falou assim: é isto mesmo, é isto mesmo. Aí deu 10. Ele deu 10 e ainda disse que eu não tinha que ter compromisso absolutamente com nada. O compromisso era comigo mesmo. Então ele confirmou o 10. Eu estou mostrando e contando essa história e mostrando os desenhos, porque foi a partir desse momento que eu consegui me afastar do Amilcar, que me falou que eu não podia uma ângulo de água não cresce debaixo de outra. Então eu me afastei e a partir desse momento me organizei, comecei a organizar a minha produção. E o desenho para mim sempre foi muito importante, foi importante nesse momento. Depois esses desenhos comecei a recortar e transformar em escultura, eles foram simplificando e tal e tal. E hoje eu queria mostrar um trabalho que eu estou fazendo hoje que eu nunca mostrei. Esses desenhos também nunca foram expostos. Então eu estou querendo mostrar um trabalho que eu estou fazendo hoje, que também é desenho. Isso aqui é uma lona. Os desenhos são montados com cores diferentes da lona, eu recorto e costuro numa outra lona. Então isso tudo é costurado à mão, inclusive. Isso é uma série que eu estou fazendo, eu já tenho aqui mais de 15 obras. Esse daqui faz parte de um tríptico, então são 3 desse tamanho, dá um painel muito grande, com 2,5 metros de altura por quase 5. O desenho está sempre presente, e eu digo muitas vezes que é a estrutura do meu pensamento, é o jeito de pensar e a estrutura de pensar. Ele tem aqui, eu queria mostrar aqui atrás, a costura, é uma lona grossa, que eu acho que também precisa de ter matéria, que é muito importante. E tem uma questão, uma coisa que eu queria falar, que é, para finalizar, que o Amilcar me deu régua e compasso, foi muito importante na minha formação, deu régua e compasso. E ele me orientou na estrutura do que eu faço. Então, se fosse um corpo, seria um esqueleto. E a carne, a matéria, seria a herança africana, a africanidade, a ancestralidade. E a pele desse corpo, na verdade, seriam os sentimentos que nos conectam assim com as pessoas, com o mundo. A afetividade, a alegria, a tristeza, as raivas. Então, é o que seria aquilo que a gente chama de flor da pele. Então, é isso que eu queria dizer.